Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia. Hoje nós estaremos lendo no segundo livro das Crônicas, capítulos 21, 22 e 23. Lembrando sempre que a versão que nós estamos usando é Almeida, Revista e Atualizada. Vamos lá então? Capítulo 21. O reinado de Jeorão. Descansou Josafá com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi, e Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Teve este irmãos, filhos de Josafá: Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael, Safatias. Todos esses foram filhos de Josafá, rei de Israel. Seu pai lhe fez muitas dádivas de prata, ouro e coisas preciosas, e ainda de cidades fortificadas em Judá. Porém, o reino deu a Jeorão, por ser o seu primogênito. Tendo Jeorão assumido o reino de seu pai e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Era Jeorão da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém, e andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha deste era sua mulher. E fez o que era mal perante o Senhor, porém o Senhor não quis destruir a casa de Davi por causa da aliança que com ele fizera, segundo a promessa que lhe havia feito de dar a ele sempre uma lâmpada e aos seus filhos. Nos dias de Jeorão se revoltaram os edomitas contra o poder de Judá e constituíram seu próprio rei, pelo que Jeorão passou diante com todos os seus chefes e todos os seus carros com ele de noite, e se levantou e feriu os edomitas que o cercavam, os capitães dos carros. Assim se rebelou Edom para livrar-se do poder de Judá até o dia de hoje. Ao mesmo tempo se rebelou também Líbina contra Jeorão, porque este deixara o Senhor, o Deus de seus pais, e também fez altos nos montes de Judá, e seduziu os habitantes de Jerusalém à idolatria para desgarrar a Judá. Então chegou às mãos uma carta do profeta Elias, em que estava escrito: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Josafá, teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel, e induziste a idolatria a Judá e os moradores de Jerusalém, segundo a idolatria da casa de Acabe, e também mataste os seus irmãos da casa do teu pai, melhores do que tu. Eis que o Senhor castigará com grande flagelo ao teu povo, aos teus filhos, às tuas mulheres e a todas as tuas possessões. Tu terás grande enfermidade nas tuas entranhas, enfermidade que aumentará dia após dia, até que saiam das tuas entranhas. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o ânimo dos filisteus e dos arábios que estão do lado dos etíopes. Estes subiram a Judá e deram contra ele, e levaram todos os bens que se acharam na casa do rei, como também a seus filhos e suas mulheres, de modo que não lhe deixaram filho algum, senão Jeoacás, o mais moço deles. Depois de tudo, o Senhor feriu nas suas entranhas com enfermidade incurável, e aumentando dia após dia, ao cabo de 2 anos, saíram-lhe as entranhas por causa da enfermidade. Certamente foi um câncer, né? E morreu com terríveis agonias, e o seu povo não lhe queimou aromas, como fez aos seus pais. Era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém, e foi sem deixar de si saudades. Meu Deus, aqui é complicado. Jeorão foi um homem que morreu e não deixou saudade nenhuma, e o sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Terrível. Agora o capítulo 22, o reinado de Acasias. Os moradores de Jerusalém, em lugar de Jeorão, fizeram o rei Acasias, seu filho mais moço, porque a tropa que viera com os arábios ao arraial tinha matado todos os mais velhos. Assim reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Era Acasias de 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. Sua mãe, filha de Omri, chamava-se Atalia. Ele também andou nos caminhos da casa de Acabe, porque a sua mãe era quem o aconselhava a proceder iniquamente. Fez o que era mal perante o Senhor, como os da casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros depois da morte do seu pai, para a sua perdição. Tá vendo? Há conselhos que é para perdição. Também andou nos conselhos deles
e foi com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, a Ramote de Gileade, a peleja contra Hazael, rei da Síria, e os sírios feriram Jorão. Então voltou para Jezreel para curar-se das feridas que lhe fizeram em Ramá, quando pelejou contra Hazael, rei da Síria, e desceu a Casias, filho de Jorão, rei de Judá, para ver a Jorão. Então, presta atenção, Jorão era rei de Judá, tá? E Jorão era o filho de Acabe em Jezreel, porque ele estava doente. Eu não confundi Jorão com Jorão, tá? Só para entender aqui. Acasias, ele era filho de Jorão, rei de Judá. E Jorão era filho de Acabe, rei de Israel. Foi a vontade de Deus que Acasias, para a sua ruína, fosse visitar Jorão, porque vindo ele, saiu com Jorão a encontrar-se com Jeú, filho de Nimsi, que o Senhor tinha ungido para desarraigar a casa de Acabe. Ao executar Jeú o juízo contra a casa de Acabe, achou os príncipes de Judá e os filhos dos seus irmãos de Acasias, que o serviam, e os matou. Depois mandou procurar a Acasias, e achando em Samaria, onde se havia escondido, trouxeram a Jeú e o mataram. Seus próprios servos sepultaram, porque diziam: é filho de Josafá, que buscou o Senhor de todo o coração, e ninguém houve na casa de Acasias que se pudesse reinar. Vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Mas Jeozabeate, nome complicado, hein? Jeozabeate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, os quais matavam, e pôs por sua ama numa câmara interior. Assim, Jeozabeate, para não esquecer o nome, tá? Jeozabeate, filha do rei Jorão, mulher do sacerdote Joiada e irmã de Acasias, o escondeu de Atalia, e não foi morto. Joás esteve com ele 6 anos na casa de Deus, e Atalia reinou no país. Agora o capítulo 23, Joás é ungido rei de Judá. No 7º ano, Joiada se animou e entrou em aliança com os capitães de Sem, Azarias, filho de Jorão, Ismael, filho de Joanã, e Azarias, filho de Obed, e Maacéias, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Zincre. Eles percorreram Judá e congregaram os levitas, todas as cidades de Judá, e os cabeças das famílias de Israel, e vieram para Jerusalém. Toda essa congregação fez aliança com o rei na casa de Deus. E Joiada lhe disse: eis que reinará o filho do rei, como falou o Senhor a respeito dos filhos de Davi. Esta é a obra que haveis de fazer: 1/3 parte de vós, sacerdotes e levitas, que entrarás no sábado, servirás de guarda na porta. Outra 1/3 parte estará na casa do rei, e a outra 1/3 parte à porta do fundamento, e todo o povo estará nos pátios da casa do Senhor. Porém ninguém entre a casa do Senhor, senão os sacerdotes e os levitas, que ministrarão. Estes entrarão porque são santos, mas todo o povo guardará o preceito do Senhor. Os levitas rodearão o rei, cada um de armas na mão, e qualquer que entrar na casa seja morto. Estareis com o rei quando ele entrar e quando ele sair. Fizeram, pois, os levitas, todo Judá, segundo tudo que lhes ordenaram o sacerdote Joiada. Tomou cada um seus homens, tanto os que entravam como os que saíam no sábado, porquanto o sacerdote Joiada não despediu os turnos. O sacerdote Joiada entregou aos capitães de Sem as lanças, os pavês, os escudos que haviam sido do rei Davi e que estavam na casa de Deus. Dispôs todo o povo, cada um de armas na mão, desde o lado direito da casa real até o lado esquerdo, até o altar, até o templo, para rodear o rei. Então trouxeram para fora o filho do rei e puseram-lhe a coroa. Entregaram-lhe o livro do testemunho e constituíram rei. Joiada e seus filhos ungiram e gritaram: viva o rei! Ouvindo Atalia o clamor do povo que corria e que louvava ao rei, e veio para onde se achava na casa do Senhor, olhou e eis que o rei estava junto à coluna, à entrada, e os capitães que os tocavam trombeta junto ao rei, e todo o povo da terra se alegrava e se tocava trombeta. Também os cantores, com instrumentos e músicos, dirigiam um canto de louvor. Então Atalia rasgou seus vestidos e clamou: traição, traição!
Porém, o sacerdote Joiada trouxe para fora os capitães que comandaram as tropas e disse-lhe: fazei sair dentre as fileiras, se alguém a seguir, matai a espada, porque o sacerdote tinha dito: não a matem na casa do Senhor. Lançaram mão dela, e ela, pelo caminho da entrada dos cavalos, foi à casa do rei, onde a mataram. Joiada fez aliança entre si mesmo e o povo e o rei, para serem eles o povo do Senhor. Então todo o povo se dirigiu à casa de Baal e a derribaram, despedaçaram seus altares e suas imagens, e a Matã, o sacerdote de Baal, mataram perante os altares. Entregou Joiada a superintendência da casa do Senhor nas mãos dos sacerdotes e levitas, a quem Davi designara para o encargo da casa do Senhor, para oferecerem os holocaustos do Senhor, como está escrito na lei de Moisés, com alegria e com canto, segundo a instituição de Davi. Colocou porteiros às portas da casa do Senhor, para que nela não entrasse ninguém de qualquer forma que fosse imundo. Tomou os capitães de 100, os nobres, os governadores de todo o povo e todo o povo da terra, e todos estes conduziram à casa do Senhor. O rei passaram pela porta superior para a casa do rei e se assentaram o rei no trono do reino. Alegrou-se todo o povo da terra e a cidade ficou tranquila, pois havia matado Atalia a espada. Então, meus irmãos, que mostra mais uma vez uma sucessão de reis, né, de reinos, e aqui o destaque aqui foi para essa única rainha aqui que reinou no reino de Judá, que foi a rainha Atalia, uma rainha má, perversa, filha, né, ela era filha de Acabe e Jezabel, e foi uma mulher assim terrível que causou muitos mal à descendência real e também ao povo de Judá no todo, né? Então, só o destaque aqui que foi a única mulher que reinou durante 6 anos no Reino do Sul. Amém? Em primeiro lugar, leia a palavra de Deus.